Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Reservando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é desencarnando que se vive para a vida eterna. Autorizar eutanásia de animal quando doente, sem perspectiva de cura, é incorreto? Não, porque você está... O processo de desenvolvimento do animal é diferente do processo de desenvolvimento humano. E o sofrimento, ele não faz parte do processo de desenvolvimento para a expansão do animal. O sofrimento não é um dos saltos, sabe? Então o sofrimento ele não vai ajudar ele a evoluir. Se realmente é comprovado que não tem perspectiva e ele está sofrendo, não é uma culpa essa decisão. Se alguém não tiver alguma pergunta, pode continuar. Crianças com Asperger e autismo podem ser seres vindos de outras civilizações e, por isso, talvez em alguns casos, existir a dificuldade de comunicação? Possa existir a dificuldade de comunicação? Não é diretamente ligado a ser seres de outra civilização. Não é isso que define. Todos aqui podem ser seres de outras civilizações, estarem com a roupagem do ser humano. Então não é essa nenhuma doença, nenhum nível de qualquer diferença do que vocês consideram normal é o que define ser um ser de outra civilização ou não é isso. Vocês estão pensando numa caixa muito pequena. O nível de alma é algo, né? O processo de almas e de seres de outras civilizações vão muito além do que o definir se aquele irmão encarnado tem determinada limitação física ou não. Não tem nada a ver, nada a ver com isso. Na verdade, isso é olhar pela diferença e tratar como diferente, porque não é isso que diferencia. Eu já li sobre crianças com autismo, elas são muito inteligentes e elas não conseguem, quando elas vêm para essa nova encarnação delas, elas não conseguem assimilar o que se passa aqui, então elas ficam mais caladas naquele mundo delas, para não sofrer tanto. Ela vem para ensinar pai e mãe. Não é especificamente nisso. Não, também não. Não, porque vocês querem dar justificativa para uma limitação, para uma diferenciação do que é denominado normal. Porque vocês querem uma justificativa da normalidade, de acordo com o padrão que vem da humanidade. E não é nível de alma desse tipo
que diferencia um ser que tem as conformidades que vocês consideram diferentes do normal. Não é isso que define. Pode ser que seja, mas da mesma forma que pode ser que uma alma, que ela seja uma alma, não tenha nada disso que você diz, e ela seja uma alma que vem com um nível altíssimo de desenvolvimento, por exemplo. Não é isso que define. O corpo físico, ele é preparado para aquela alma. O corpo físico, ele é preparado, né, ao nascimento, para o desenvolvimento daquela alma. Então não é a inteligência que vai fazer com que o corpo físico limite. Não é. Muito pelo contrário, a inteligência faz com que se desenvolva tudo e qualquer. Então o conhecimento, tá? A consciência, ela é específica do ser humano, diferente do animal, que é o do eutanásio, que é o que falamos. Então, o desafio da descoberta, do conhecimento, mesmo que seja em nível considerado fora do normal terreno, é a diferença dos seres humanoides, né, dos encarnados e desencarnados. Então, vocês são seres ilimitados, todos vocês. Independente se dentro dessa roupagem vocês têm limitações físicas. Não é isso que define. Então, pensem além, pensem fora dos padrões justificados que vocês conhecem. E sobre entrantes? Ah. Eu também já vi, escutei em lives que entrantes são pessoas... Quais seres? Entrantes. Eu vou explicar o que eu li. Ah, tá. Que, por exemplo, assim, uma pessoa é de um jeito, depois de uma certa idade ela muda completamente. Então eu li, partes espíritas em que eu sigo, que aquela pessoa, ela tem esses entrantes, eles entram. Como é que nasce outra pessoa? Eles entram naquela pessoa que é de um jeito, às vezes uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, e vem um entrante e modifica, que a gente percebe que às vezes uma pessoa vira completamente a ser uma outra, às vezes até melhor. Que espíritos entram nela para ela mudar, para crescimento, enfim. Isso existe? Não. Não. Isso é justificativa para o que se conhece sobre desenvolvimento mediúnico e, né, aflorado, e precisa de encaminhamento para que o comando seja do encarnado. Então, é estímulo para conhecimento, para disciplina, para manter, para abrir a porta quando quiser e fechar a porta quando quiser. Não que o outro espírito entre e troca. Não, porque o espírito não Sem tem morte, esse tipo. Primeiro que espíritos densos que buscam só zombaria, né, ou atrapalhar, não tem esse poder suficiente de dominar de uma forma que o encarnado não autorize. Então, assim, né, quanto que falamos de frequência, quanto que falamos que aquele ser ali está com a porta aberta, certo? E muito menos ainda ser desencarnado, mas trabalhador da luz, fazer algo do tipo sem autorização do ser encarnado. Não existe isso. Não tem cabimento. Se faz isso e diz que é ser de luz, duvide. Porque às vezes a gente vê assim, pessoas que estão presas, né? Como, por exemplo, mataram, fizeram horrores, né? Ou com crianças, enfim, com qualquer coisa, está preso. E aí, de repente, se torna até pastor, se torna um ser religioso. Não é de repente. Não é? Se ele for verdadeiro, ele foi num processo, a misericórdia divina ela acontece, e ele fez um processo de desenvolvimento, um processo de caminho, não é de repente. É um caminho, um processo, que a qualquer instante pode mudar, ou, né, ele entendendo sobre os padrões, ele vai permanecer. Assim como um trabalhador da luz, a qualquer instante, pode virar, pode fazer uma maldade, pode fazer algo do tipo, porque todos são seres errantes.
Mas isso não não, sem a autorização do ser encarnado, isso não acontece. A autorização não dizer assim, pode, eu deixo, mas de acordo com a porta aberta daquele irmão, lembra, o estímulo pode ter um irmão obsediando, mas quem autoriza... Mesmo quando esse irmão está em baixa frequência, pode... Ele está em baixa frequência, então ele... Aí vem um entrante e pode dominar aquela situação, não. Não, mas o entrante você mesmo sabe que é um obsessor. Não, pode ser o lado bom. Jamais, de forma alguma. Ou como que um ser em baixa frequência, um irmão de luz vai se aproximar? Quanto menos frequência você tem, o irmão de luz fica mais distante e não próximo. Não tem... Não é desse... Não segue esse padrão aí. O espírito sempre continua o mesmo, né? Sempre. Não desconecta da alma. Não desconecta. Só com a morte. Nem com a morte. Não desconecta do corpo. Só com o desencarne. Aí é um processo de desligamento. Mas, não. É interessante essa pergunta. O que mais? Alguém tem mais alguma pergunta em relação a Mas isso? é muito falado isso aí, que elas não Isso, essa é palavra, interessante. mas eu escuto muitas pessoas falando, fulano tem alguma coisa nele que faz ele falar dessa forma. Então as pessoas, não sei se as pessoas acabam se iludindo de que é uma escolha da pessoa encarnada, e acabam usando essa frase, mas eu já ouvi bastante exemplo de pessoas falando, tem alguma coisa que fala por ele e transforma ele. Eu já vi assim. E não só no trabalho. Então, mas a questão é, vocês já estão num tempo em que a informação está para todo mundo. Que isso é desenvolvimento mediúnico e isso precisa ser cuidado, isso precisa ser organizado, isso precisa ser cuidado. Então, já estão em tempos de muitas informações a respeito disso. Agora, o continuar falando, nossa, ele fica transfigurado, ele muda tudo, tá bom. Ou seja, está perdendo tempo de poder estar se desenvolvendo, né, para auxílio do planeta. Está perdendo tempo de poder estar limpando, né, partes da sua vida. São escolhas. Escolhas. Nossa, eu vejo que quando fica mais, né, fica mais sensível, né, aí fica diferente a fala. Tá bom, olha, conheço um lugar que seria muito bom se você fizesse um estudo. Você já percebeu que você fica diferente? Se você não... Aí a pessoa vai falar, eu não percebi. Ou então ela vai falar, não faço ideia. Eu falei, então, você fica diferente. Talvez seja interessante você ler, no livro dos Espíritos, ou ver um vídeo a respeito. Você já ouviu falar sobre isso? Se você está vendo isso acontecendo, faça a sua parte, faça isso. Agora, e passem adiante em relação à verdade, em relação a desenvolvimento. Adianta, ou então achar que, nossa, precisa ver como ele fica. Bom, mas isso daí não é passeio, isso daí não é para ficar achando legal e depois não legal, e aí a vida vai passando e aquilo ali poderia... Mas né? todos têm uma consciência do certo e do errado. Tem. Eu falo, são escolhas. São escolhas. Principalmente, né, com a idade, né? Tem afinidade. O que mais? Como fazer para manter a cabeça calma ao ver um desrespeito com alguém próximo? Não desrespeitar quem está desrespeitando. Como fazer com que você se mantenha em equilíbrio quando vê um desrespeito acontecendo com alguém próximo? Essa é a pergunta. Depende, como dissemos agora, você está vendo, você se sente parte dessa situação. Primeiro que a ação impulsiva, consciente, ela é diferente da ação impulsiva explosiva. Então você
se conhecendo, conforme cada vez mais você se conhece, se percebe, você reconhece a diferença dos posicionamentos. Uma ação explosiva, né, de raiva é diferente de uma ação explosiva, de uma ação impulsiva de definição ou impulsiva de posicionamento, tá? Então, se for uma ação explosiva de raiva, e você perceber, quanto antes você conseguir definir, né, identificar que é explosão de raiva, tome uma água, dê passos, vá andar, vá caminhar, não se intrometa, só diga para, chega, né? Busque dizer, parar, respire, 1 minuto, fale, ó, chega, isso aqui não vai levar a nada. A melhor das ações é, chega, para, se você puder fazer algo a respeito, né? Auxilie no parar. Está sendo nítido que é falta de respeito, e depois você consegue conversar com aquele que você percebeu da falta de respeito. E se você tem intimidade com o outro que desrespeitou, inclusive, em outro momento você fala, ó, você desrespeitou muito. Ou se você não tem, mas tem com esse, depois você... Porque alimentar o caos, no sentido de explosão, só vai levar a mais problema, né? Agora, se vem um posicionamento, se você consegue reconhecer que o posicionamento é no sentido de proteção, mas no sentido de consciente, aí não tenha medo da fala, né? Não tenha medo da fala. A diferença é, você consegue perceber se é explosivo ou se é verdadeiro, né? Então, na dúvida, caminhe, ou se retire por alguns segundos, pegue água, dê água, fale o mínimo possível e peça para, pare, vocês estão se alterando e o melhor é que isso se resolva depois. Se manifestar, né? Não ficar calado. Não ficar fingindo que não está vendo, porque se você está ali diante disso, fica conivente e o silêncio ele faz com que você deixe aberto se está conivente com que lado, com qual lado. Por mais que depois você diga, não, eu concordo com você, não, mas podia ter falado, né, para parar, pelo menos. Assim, é uma forma de defensiva também, né, chega. Tem pessoas que às vezes ficam atormentando a gente, falando coisas, e a gente sabe que não é verdade. Por mais que a gente fale para a pessoa, não é assim, não foi assim, ela fica insistindo, fica fazendo aquele sentir horror na cabeça. Não é melhor se afastar do que ajudar essa pessoa? É melhor se afastar, com certeza. Se você observa que essa pessoa está forçando uma situação que no seu coração você reconhece que não faz sentido, por mais que essa pessoa precise de ajuda. Ah, não, mas a pessoa não quer ser ajudada, porque fica muito claro que a pessoa no momento não quer ser ajudada. A pessoa quer quer escutar que ela está certa. A pessoa ela não quer ser ajudada. A ajuda é muito diferente. Você foi lá e estendeu a mão? Não, a pessoa veio e quer te convencer que a opinião dela está certa. Quanto falamos aqui sobre isso? Que o respeitar as diferenças o seu posicionamento é diferente do meu. Respeito. Você quer me convencer que o seu pensamento seja o meu. Desculpa, mas eu não penso dessa forma. Se você pensa assim, então a gente pensa diferente. É melhor você ficar na sua casa e eu fico na minha. Porque não vai dar certo. Se a gente não conversar disso, quem sabe dá até pra gente fazer alguma coisa. Mas pra gente conversar disso, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Então é melhor cada um ficar na sua casa. Melhor nem dar oi. Melhor nem falar nada. Porque se falar, vai entrar em briga. Por mais que a gente seja ajudado, sempre vem irritado. Não, porque ninguém salva ninguém. E, ninguém salva ninguém. E, principalmente, o respeitar no momento é estar cada um no seu quadrado. É entender isso. É não dar o passo além do que a energia permite, do que a egrégora permite. Isso que preciso entender. Não é porque
está passando por alguma situação que são seres obrigados a estar vivendo a dor do outro. Não é sobre isso. É respeitar o momento de cada um, seja no concordar ou seja no discordar. Mas se eu percebo que eu não estou sendo respeitado, o que eu vou fazer em relação? O melhor é esperar. O esperar é o maior ato de respeito à pessoa que está desrespeitando. É isso. É esperar. Não vai falar, não vai discordar. É esperar. Tem que ter maturidade. Tem hora que sobe o sangue. Toma água, sai andando. Melhor a gente parar, a gente não vai chegar. O posicionamento é importante. É melhor parar. Porque a sua opinião é uma, a minha opinião é a outra. A gente não vai chegar em nenhum lugar aqui. Senão vou ter que te dizer, então, melhor cada um ficar no seu quadrado. E aí? Aí as coisas se mostram mais, porque aí o posicionamento vai ficar muito mais claro. Vai ficar muito mais evidente. Isso sim, independente se estamos falando de alguém que está ao meu lado ou se está falando de alguém que eu sei que não é isso que a pessoa está falando. Mas o que adianta? Desde que começou aqui esse trabalho, o desenvolvimento, né, que gerou, que levou a comunicação desse trabalho de reunião aberta, foi um processo de desenvolvimento de muito tempo do corpo em si, do corpo etérico, até chegar ao momento de comunicação através, né, do corpo dessa menina. Então, todo esse processo foi um processo de lapidação, de dedicação e de escolha. E todo esse processo foram tiradas camadas por dedicação e por escolha. A mesma pessoa que começou não é a mesma pessoa de agora, de 6 anos atrás. Muito menos a mesma pessoa que começou não era a mesma de quando a infância, de quando a adolescência. Mas ela é a mesma alma que por dedicação, por abdicação, no processo evolutivo dessa vida, chegou a desabrochar no desenvolvimento desse trabalho. Então, essas lapidações fazem parte do processo evolutivo quanto ser humano. E é isso, é continuar o processo de lapidação como ser humano. E quanto mais continuar o processo de lapidação do ser humano, mais a alma pode se desabrochar quanto essência. Então pensem nisso. Quanto mais uma alma desabrocha quanto essência, mais de longe se vê, né, a clareza de uma alma. E quanto mais desabrocha, mais de longe se vê a clareza da alma. Nós estamos falando do corpo físico, estamos falando da alma. Ou seja, de mais longe se enxerga o quanto que ilumina. Tem gente que gosta de luz mais clara, tem gente que gosta de luz mais escura. Quando gosta de luz mais clara, é uma maravilha. Mas quando gosta de luz que tem que ficar escurinho, o que vocês querem fazer com a luz clara? Se afastar ou fazer alguma forma para apagar, deixar de ver, cobrir o rosto, não é? Não é isso? Cobrir o rosto, colocar alguém na frente, para não ficar tão tampando, para não ficar tão na minha cara. E assim vai. Agora, a luz clara em si, está incomodada se os outros estão incomodados ou não com a luz que ela ilumina? Ela tem como ser outra luz, já que ela é essa luz? Não. Não tem como. Se ela querer se encaixar em outro tipo de luz, ela vai ser ela mesma? Se ela quer fazer a lição de casa dela. Se ela é que ela quer entrevistar o outro patrão dela. Se ela quiser se encaixar num padrão de ser um outro tipo de luz que tem várias, ou se quiser diminuir o tom dela, ela consegue? Pode ser até
que consiga colocar um celofante em volta. Ficar um tempo, mas uma hora o celofante cai e a verdade aparece. Pense nisso. Pense nisso. Tem uma frase Pode falar. que tem a ver com isso que você falou agora. Uma frase que eu já li há muito tempo. É impossível iluminar a própria vida sem iluminar um pouco ou outro a dos outros. Opa! É isso. É impossível iluminar Jogar luz sobre a própria vida sem iluminar a sem vida dos iluminar outros. um pouco ou outro a vida dos A vida outros. dos outros. E tem gente que não quer e que se incomoda, que ainda não está preparado, ou que quando começa a variar e as coisas aparecerem, aí quer pagar que melhor não vem. E é preciso respeitar a escolha de cada um. Então, respeito, inclusive, que você não queira ver a luz, que você queira ver de costas. Mas é diferente você querer me convencer de que a minha luz não importa, e que a minha luz é falsa. Respeito você. Então eu sigo, mas não venha me convencer que a minha luz não importa. Né? O respeito, respeitar as diferenças. Então, o não, né? O silenciar nesse momento com consciência é o respeitar o momento. Mas quando colocam, né, definições do que é para ser feito quando acontece isso, do que é para ser feito quando acontece aquilo, as expectativas são criadas pela mente humana, né, pela limitação das teorias do que é para ser feito em cada situação. E aí é onde é o problema. Da mesma forma que o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns trazem muitos ensinamentos que hoje sabemos o quanto foi importante na história, mas o quanto tem ainda mais resposta para as mesmas perguntas, porque o desenvolvimento ele acontece. Isso não é mentira, isso é verdade. A resposta que ele deu em 1800 e tanto é mentira? Não, é verdade. Mas de lá para cá, né, séculos se passaram. Mas a essência não está ali ainda. A atualização ela acontece, mas a essência está ali. Mas muitos repassos acabam na sua interpretação, né? Outro dia a Virala me mandou um vídeo de alguém que é uma pessoa importante nessa parte de espiritismo, que o vídeo reforçava de que anjos eram seres que tipo, não eram almas tão puras, desdobramentos de Deus, como a maioria dos relatos sobre luzes angelicais, né? Nem são almas, são luzes, né? Flashes de luz, né? Flash de luz, São flash de luz, não tem figura, né? Nós temos nós identificamos Rafael, Gabriel pelas figuras, mas... E aí uma página espírita falando que como se esses desdobramentos dessas luzes não fossem esse puro. E aí quando eu vi, eu comecei a ver, eu até falei, nossa, não consigo continuar, porque dentro de mim eu não concordo. E é uma página que influencia de alguém que tipo, tem uma... Nossa, essa pessoa dá muita palestra, essa pessoa não sei o quê, na parte do espiritismo. Então, eu nem consegui terminar de ver. Eu sei que é, de repente, por causa da minha intolerância. Eu falei, nossa, não consigo ver, que aí começa a ficar nervosa agora. Mas passa uma verdade e cria outras ideias de que não é uma verdade disso. Porque são verdades misturadas com falsas verdades. E aí isso consegue prender a atenção, né? E é aí que vão as falsas verdades misturadas. Não é que o vídeo é todo mentira, fala, né? Falso. Mas dentro deles há informação que não é verdade. Mas aí coloca, tipo, a Kardec já disse que anjos Não são anjos. Aí usa a palavra Kardec para uma interpretação que as pessoas... Olha, mas Kardec falou que anjos não são anjos. Aí eu É já... uma vontade da limitação, é uma vontade de colocar em caixas e colocar em... Não foi isso. Uma definição é uma mistura, né? Os mestres ascensos são os seres, né, do desenvolvimento da alma que ascensionaram nos processos evolutivos, tá? Das idas e vindas, encarnados e desencarnados. Seres angelicais, tá? Anjos, arcanjos, querubins, eles não são encarnados, eles não passam o processo de encarne e desencarne.
nunca foram terrenos, Nunca foram encarnados. encarnados. Agora os mestres ascensos. Os mestres ascensos é um processo foram gradual. mas voltam, nas idas e vindas. podem voltar. Podem voltar por missões. Acontece Acontece missões. Isso. Mas aí voltam quanto encarnado e tem o desenvolvimento de um ser encarnado. Pode ser que passe um processo evolutivo, com certeza. Porque o esquecimento, né? A camada, né, do esquecimento, ela é normal, ela é igual para todos. Às vezes A vem questão pra é a uma essência. Isso, ascensão. e aí a missão não acontece. É. Então essa é a força da alma, né? É aquela lapidação da necessidade da escolha, né? De uma força que puxa, que chama, porque se ele se conectar com ele mesmo, né? Mesmo quando criança, quando adolescente, ou em qualquer momento daquele período de encarnado, se ele começar no processo de autoconhecimento ou um empurrão, sabe que vocês falam muito sobre isso, não sei como fui parar ali, mas existe uma força dentro de mim que me chama, não tem isso? Então essa força é a alma falando alguma coisa, é a alma te querendo desabrochar, né? Então, não gastem tempo querendo descobrir que alma você é. Assim, escute a sua alma para se desenvolver. E pode ser que você esteja perdendo tempo, né, do trabalho que tem para você fazer. O que mais? Mais alguma pergunta? Muitas perguntas boas. Acho que fala um pouco do que você já estava falando, para mim, vou falar que de repente completa. Como lidar quando se observa a falsidade velada, com sorrisos e voz carinhosa? Mas é o mesmo nível de pergunta, né? Vamos pensar assim, são nesses momentos que você descobre em que processo você está, em que momento você está da sua caminhada, o quanto que isso impacta dentro de você. E aí você use isso como estímulo para você cuidar cada vez mais e avançar o seu coração. Sabe aquilo existem muitos vídeos de brincadeiras que falam sobre isso. Estou tomando, né, o meu guia espiritual, fechando a minha boca para eu não perder a minha evolução, a minha caminhada de evolução. Tem isso? Eu querendo responder aquele lá, mas preciso tomar uma água para não perder o meu desenvolvimento, não é? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira, né? Se você está vendo nitidamente que aquele ser não está falando nada com nada, aquele ser de sorriso doce, na verdade, demonstra ali uma falsa verdade, isso não é bom para você? Você reconhecer? Então veja, obrigado, Deus. Obrigado. Alguma coisa aqui acendeu e eu estou entendendo, compreendendo que aquele padrão não é o padrão que eu quero estar. Eu quero estar. Ou, por mais que esse padrão seja dessa forma, por mais que esse irmão seja assim, eu escolho estar ao lado dele. Sabendo que eu não acredito, não confio, porque eu sei que aquilo ali não é uma verdade, entende? Então não é que a questão é como você está para lidar com isso. Eu fico muito irritada, eu fico muito chateado, eu me incomodo. Então, perceba, você vai estar baixando sua frequência. Se você estiver baixando sua frequência, tome cuidado. Porque se você estiver muito próximo, muito envolvente, né, muito envolvido nesse envolvimento aí disso, é capaz que você entre nessa frequência do que você se mantenha. E é aí que é a melhor escolha, já que eu estou vendo, é melhor eu ficar, porque me sobe, então eu vou fazer isso por mim. Eu não quero, e quando eu me perceber em situações muito parecidas, eu não vou fazer com outra pessoa que eu não quero que faça comigo. Então, eu não vou falar de outra pessoa. Não, e não é nem contar a história pra frente, mas, por exemplo, tem pessoas que me incomodam. Não vou ficar falando pro outro, porque pode ser que o outro não pense da mesma forma que você. Então, ele vai pensar de você da mesma forma que você pensa do outro, entende? Então, isso é um aprendizado pra mim. Então, não vou dar sorrisinho então, sendo que eu não gosto daquela pessoa, por exemplo. Seja verdadeiro. Educação
é diferente de falsidade. Ser educado é muito diferente. Né? Educação é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Agora, puxar papo, carinho, abraço, né? É muito diferente. O que mais? Mais alguma coisa? Tem um último. Que é muito parecido também. Como não reagir a quem me irrita muito, foi isso que você respondeu agora. E assim não cair na superioridade. Isso, justamente. Sai andando, se controle, perceba o equilíbrio e aí com consciência vai enxergar o que fazer. Entende? Se eu preciso reagir, porque é algo que diz respeito que no meu coração tem que reagir, não é na emoção com sentimentos que me geram incômodo que vai ser o melhor momento. Então eu preciso sair andando, preciso beber uma água, preciso, me retirar, meditar de certa forma e reconhecer, né, mesmo que seja uma semana depois, um ano depois, enfim, mas eu preciso estar fortalecido para me posicionar. Porque senão é mais fácil eu cair pro lado de lá do que me manter onde eu estou. Isso não é superioridade, isso é proteção a si mesmo. Isso é proteção da sua caminhada. É isso. Eu preciso me fortalecer, preciso me sentir preparado para encarar essa situação, já que é uma coisa que me incomoda. Então eu preciso perceber que eu estou preparado. E às vezes o meu preparado é falar e sair correndo, mas eu falei com consciência. Mais alguma pergunta? Um sonho pode ser um desdobramento? Um sonho pode ser um desdobramento. Aquela sensação de você acordar e lembrar alguma coisa, assim, flash, e achar que aquilo realmente aconteceu. Tá. Não tem um sonho mesmo. Tá. O que falamos muito é sobre a percepção de qual sentimento permaneceu dentro do teu coração. Qual é o sentimento latente da mensagem dessa história, do sonho. Ou se são flashes, e flashes muito conscientes, acredite. Não justifique tanto, não busque razões, acredite. A atenção é, os recados, eles vêm muito mais conscientes, acordados do que desacordados. Para chegar à consciência com mais facilidade, no momento que estamos no planeta, que é o hora, vamos, todo mundo, os recados eles estão muito mais rápidos e para serem assimilados, vocês acordados, do que durante o sono. Justamente por isso, para não gerar tanta dúvida se é do meu subconsciente, se é uma imaginação, se é viagem da minha cabeça. Esses Entende? sonhos que permanecem durante o dia, assim, que você não esquece. Isso. Inclusive tem cor. Sim, então é uma mensagem, provavelmente é algo que, né, aí você peça direcionamento, aí você mantenha, faça o seu processo de meditação, seu processo de oração e peça. Se for um recado, se for para eu entender, que eu compreenda conforme os dias forem passando. Peça todo dia. Entendeu? Certo? Muito bem, então que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração. Que Jesus seja, né, o exemplo de mestre, o exemplo de vida, o exemplo a ser seguido, o exemplo de persistência, perseverança, resiliência e humildade. Que Maria seja colo nesse momento de ação, nesse momento de acalento aos corações. E que saibam que todos os seres de luz, mestres, arcanjos, anjos, seres de outras civilizações, como vocês chamam, eles não estão em um local, eles estão por todo o planeta, envolvidos pelo amor, né? Envolvidos pela fonte, tá? Fonte primária de tudo isso, que é o nosso Deus, o ser maior, o ser supremo, e
busquem a verdade do coração de vocês, que vocês vão sentir no mesmo instante um trabalhador ou muitos ao redor de vocês. Por isso, persistam, insistam e continuem em frente sempre, certo? Paz e luz a todos.